Amém. Graça e paz. Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre isso, sobre esse assunto. Muito provavelmente você já me viu aqui dançando, fazendo outras coisas. E hoje eu estou aqui para falar sobre algo necessário. Eu me chamo Pedro Henrique, eu tenho 29 anos, casado com a Bruna e pai do Petros, de 1 ano e meio que está ali atrás. E acho que eu já tenho uns 15 a 16 anos aqui na Igreja Nova Aliança. E, irmãos, eu sou artista, eu sou professor, tem algum aluno meu por aí? E, além da arte, além dessas coisas, eu lidero também, como foi falado, a Aliança Jovem, a Aliança Tina Moriá. E Deus tem me direcionado para esse tema já tem um bom tempo. Então eu não falo sobre isso porque virou moda, porque virou marketing. Eu falo sobre isso porque é o que eu vivo e porque é necessário. Tem algum homem aqui? O grave é diferente, faz toda a diferença. Então, meus irmãos, eu tenho sido intencional em falar especificamente para adolescentes e jovens sobre masculinidade. Por quê? Porque é a fase que eu já passei e ainda estou passando. Então, para mim falar para um cara de 35, 40 anos, não é muito o meu objetivo. Até por causa da experiência. Embora eu tenha liderados de 40 anos com 5 filhos e Deus tem me dado essa graça de liderar homens mais velhos. Mas enfim, Primeiros Reis, capítulo 2. Eu quero falar aqui brevemente sobre o assunto de masculinidade, uma bênção para o mundo. Diz assim, a partir do versículo 1 e 2: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser homem. Pessoal, deixa eu lhe falar uma coisa. O diabo, ele odeia a masculinidade. Certo? O diabo odeia a masculinidade. Por quê? Porque onde houver um homem, haverá ordem, haverá provisão, haverá construção, haverá segurança, haverá destino, direcionamento, enfim. E o diabo não gosta de ordem. E por que é necessário nós termos isso em mente? Principalmente você que tem aí entre 13, 30, 35 anos. Serve para os mais velhos também. Mas eu quero focar em você, jovem. Existem algumas caricaturas da masculinidade. E não é sobre isso que eu quero falar. Nem todo homem vai ter 40 centímetros de bíceps. Nem todo homem vai ter uma barba muito grande, uma voz grave. Mas todo homem, ele precisa ter um caráter parecido com o de Jesus. Todo homem, entenda algo, todo homem tem um coração selvagem. Nós somos leões, e leões que não conseguem, não podem ficar enjaulados. E o que a cultura tem feito? Justamente, eu não quero demonizar a cultura. Eu estudo sobre cultura, eu amo a cultura, mas parte da cultura não é boa. E o diabo tem, por meio da cultura, tentado atacar com todas as forças, ideologias, a masculinidade. E aí, criou-se, por causa de uma ideologia chamada feminismo, criou-se uma guerra entre mulheres e homens. Porque a falsa masculinidade é aquela que se coloca como superior. Veja bem, homem e mulher, o homem não é superior da mulher. Ambos são iguais em dignidade diante de Deus, mas cada um tem um papel. Deus deixou papéis distintos, diferentes. Não significa que por ser homem somos mais importantes ou superiores. Não, mas temos papéis diferentes. E seremos cobrados por esses papéis. Tanto é que, quem foi que comeu o primeiro fruto no jardim? Quem? Mas Deus foi atrás de quem? De Adão. Porque foi dado a Adão o dever de proteger o jardim, de cultivar o jardim, de guardar. E Adão falhou nessa missão, então Deus cobrou dele. Ou seja, a responsabilidade que Deus dá a um homem, Deus vai cobrar dele mesmo. Por isso, precisa provocar em nós temor e assumirmos, ou melhor, e nos tornar quem somos. Como disse um poeta grego chamado Píndaro, torna-te quem tu és. Parece um paradoxo. Como assim eu vou me tornar o que eu sou? Se eu não já sou, como que eu vou me tornar? Porque, irmãos, veja bem, a masculinidade ela é um estágio na vida do homem em que ele atinge, ok?
Nós nascemos biologicamente homens, e o fator biológico é extremamente importante. Mas existe um período na vida do homem, do menino, que ele precisa alcançar esse estágio da masculinidade, que vai envolver outras coisas que já já eu vou falar. Mas por causa do feminismo, criou-se essa guerra. E o feminismo também tem influenciado, inclusive, muitas pessoas dentro da igreja. Criou-se as caricaturas da masculinidade. Quem aqui já ouviu falar no movimento Red Pill? Alguém já ouviu falar? Pílula vermelha, fazendo uma alusão ali ao Matrix, né? Enfim. E o Red Pill são, eu costumo dizer que nada mais são do que meninos feridos. Homens que olham para o passado das mulheres e dependendo do passado dela, ela já não vale tanto. Homens que se colocam acima das mulheres. Então, esse movimento e alguns outros que criam essa caricatura da masculinidade, a falsa ideia da masculinidade, nada mais são movimentos criados por homens, ou melhor, meninos barbados, meninos em corpo de homens. E veja bem, a masculinidade ela não é tóxica. Sabe o que é tóxico? A falta dela. Porque, irmãos, eu nunca vi uma mulher reclamar de um homem de verdade. Geralmente, reclama-se de um homem falso. Geralmente, não se reclama de um homem feito, mas de um homem fake, né? Então, veja bem, não tem como eu olhar para Jesus, irmãos, eu sei que não, quando eu olho para algumas peças, não daqui, né, mas observei ao longo desse tempo envolvido com arte e tal, Jesus é sempre aquele cara bobão, né? Ah, estou aqui para você. Mas Jesus é o maior padrão de masculinidade que nós temos que imitar. Por quê? Veja bem, Jesus tem duas faces. Não que ele seja um hipócrita, mas veja bem, ele é o cordeiro, mas ele é o leão. E em nenhum momento que Jesus precisou agir como um leão, ele agiu como um cordeiro. Isso nos ensina que o homem, para os seus e para a sua família, ele é manso. Ele é como um cordeiro, ele é amoroso. Mas diante de um perigo, diante daqueles que ele tem a responsabilidade, se esse estiver em perigo, ele é um leão, e foi isso que Jesus fez. Jesus foi aquele que enfrentou a morte, Jesus foi aquele que assumiu a culpa, Jesus foi aquele que falou, ei, pode deixar que eu pago essa conta. Pode deixar que eu vou resolver isso. Então vejam só, Jesus nos ensinou 3 coisas necessárias na vida de todo homem, isso está impregnado, você pode fugir do jeito que for. Mas tem 3 coisas que fazem parte da realidade de um homem, que é o quê? Amar, servir e morrer. Em nós, no nosso DNA, nós temos a necessidade, embora muitos homens tenham fugido do seu chamado. Irmãos, eu leio, eu estudo sobre isso há muito tempo, eu vivo sobre isso. Olha, eu lembro de poucas coisas que eu fui, assim, na verdade, poucas coisas me marcaram na minha juventude. Eu aceitei Jesus aos 13 anos de idade, mas uma das coisas que eu não esqueço, o que me marcou logo que eu conheci Jesus foi um desejo profundo de amadurecer e me tornar um homem. Eu não tenho dúvida disso. Então, desde a minha juventude, desde a adolescência, eu comecei a liderar jovens, homens, rapazes com 16 anos de idade. Agora eu tenho 29. Então, desde esse tempo, Deus sempre me usou com firmeza, porque era isso que eu buscava. Porque eu precisava, de alguma maneira, Deus estava me preparando para algo. E talvez nesse sentido. E a nossa missão tem muito a ver com aquilo que nos causa revolta. O que causa revolta em mim é um homem hiperfragilizado. Por isso, Deus me molda, eu me permito ser tratado, eu tento ser forte, não no sentido físico somente, mas principalmente. Quando a gente fala de força, não é apenas a força física também, mas o que falta, a força que está faltando para a nossa geração é um legado moral. Porque a maioria de nós, homens, estamos extremamente sensíveis, extremamente feridos, extremamente pornográficos, imorais, descompromissados e infantis. Irmão, eu casei com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, saí da casa do meu pai. E eu não estou dizendo que porque você ainda não casou e já tem mais de 20, você é menos homem que eu. Não é isso. Mas esse desejo pela responsabilidade de amadurecer foi me empurrando para essas coisas que são características na vida de todo homem. Então veja bem, amar, servir e morrer.
O que você ama, você serve, você vive e você morre. Ok? Então, só para deixar claro, a meninice, ela é necessária. É necessário que nós sejamos meninos. Mas nós não podemos ser meninos para sempre. Eu vi uma matéria que diz que agora a adolescência vai até 25 anos de idade. Alguém viu isso? Irmão, você sabe o que é isso? Isso é uma molecagem. Na verdade, se você olha para na verdade, o termo adolescência é moderno. Para o passado, ou era menino ou era homem. Eu não quero aqui cair num saudosismo de achar que só o passado prestou. Não, não é isso. Mas, irmãos, e principalmente você, homem, tem alguma moça acima de 18 anos solteira aqui? Tem não? Levanta a mão aí. Olha aí, meu amigo, o tanto de bênção e você sendo um égua. Onde eu vou, eu escuto das meninas falando, não tem homem. Bicho, eu fico revoltado. Uma igreja que tem tanta mulher bonita dizendo que não tem homem, meu irmão. É verdade, é? Meu Deus do céu. Irmão, quando eu cheguei na minha esposa, sabe quanto tempo de crente ela tinha? 4 meses. E eu tinha 2 anos. Sabe qual era o meu pensamento? Se eu não chegar nessa mulher, outro cara vai chegar. O que eu fiz? Eu garanti. Primeiro, foi eu que preguei para ela, então eu ganhei ela para Jesus. E depois eu ganhei de novo para mim. Então o ganho foi ao quadrado. Amém? Mas é necessário ser menino. Mas você não pode continuar menina. É um estágio, é uma fase, ela tem que passar. A adolescência se tornou um processo de autorização para você ser inconsequente. Para você ficar assim, eu tô vendo aí o que vai dar. Não, meu filho. Nós precisamos acordar. Por quê? Porque a masculinidade é uma bênção para o mundo. O mundo precisa de mim e de você. Porque os nossos pastores, aqueles que vieram antes, estão passando. Eles estão envelhecendo e daqui uns dias eles vão para a glória. E aí é nós que teremos que segurar o veneno. Mas quando a gente olha e vê cada vez mais o número de líderes mulheres é muito maior do que o de homens dentro da igreja. Eu não falo isso por competição, eu falo isso por omissão. Não é porque nós estamos competindo e eu tenho que ser mais do que as mulheres. Não, mas é porque os caras estão correndo. Eles não querem assumir responsabilidades. Eles não querem. Eles estão correndo. Não, agora não. Eu não quero me responsabilizar. Eu quero isso, eu quero aquilo. Isso vai me impedir de viver algumas coisas, irmãos. Uma frase que me marcou no livro do C.S. Lewis. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E isso é o demônio que fala pro outro. Ele fala assim, ó. Antes do prazer, vem o dever. O que acontece é que a galera, os caras, estão querendo apenas viver o prazer e fugir do dever. Existe um dever. Os discípulos de Jesus eram todos jovens. Davi e muitos homens e mulheres foram chamados e usados por Deus ainda na sua juventude. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser intencional nesse processo. Veja, precisamos ser meninos, passa a fase do menino. Mas agora eu preciso caminhar para me tornar um homem. E não é da noite para o dia, isso é um processo que a velocidade vai depender do contexto de cada um. Tem contextos que favorecem. Se você é um cara que desde cedo teve que trabalhar, ajudar em casa, com certeza, como diz, eu não sei, tem um rap que diz, né, que eu vim de um lugar em que os homens se tornam, acho que é o Rashid que fala, os homens se tornam homens mais cedo. Então, dependendo do contexto, pode ser que você amadureça mais rápido ou demore um pouco mais. Mas para você que talvez está aí esperando a vida te levar, chegou a hora de você acordar e ser intencional. Se perguntar o que é que eu tenho que fazer para que eu seja usado naquilo que Deus me fez para ser. Deus me fez um homem. Como eu irei servir a Deus? Como eu irei servir essa sociedade com aquilo que eu sou? De forma que Deus seja glorificado, de forma que eu não atrase aquilo que Deus tem para me viver. Porque, irmãos, veja bem, o mundo não começou com um menino. O mundo começou com um homem. Deus não colocou um menino no jardim, ele colocou um homem e ele falou assim, ó, você vai cultivar e vai guardar. Só depois veio a mulher. Primeiro Deus deu ele mesmo, depois ele deu uma responsabilidade, só depois ele falou, não é bom que você esteja só. Agora a gente está querendo inverter a ordem. Os caras querem o prazer do sexo sem um compromisso de uma aliança, muito menos um compromisso com Deus. O que vai dar? Não vai dar bom.
Então, olha o que Davi fala para o seu filho. Ele não fala, ele está no final da vida, ele não fala assim, ei, cuida do meu reino. Ô, Salomão, administra as coisas, as empresas. Salomão, cuida das minhas esposas, Salomão. Não. No final da vida dele, ele fala assim, olha, eu vou morrer. Coragem. Ou, dependendo da tradução, se esforce. Se a masculinidade é um estágio que o homem atinge, precisa haver esforço. Porque se você for depender da cultura, ela vai te afeminar. E não tô aqui batendo na feminilidade, é porque a feminilidade é experimentada por uma mulher e não por um homem. Então, os homens estão se vestindo como mulher, falando como mulher, hipersensíveis, você não pode confrontar. Eu ouvi uma história que um cara processou o pastor dele porque o pastor dele confrontou ele. Esse cara merecia era tapa. Não pode mais confrontar o cara. É difícil, né, irmãos? Mas eu não falo isso para ridicularizar os homens. Também. Mas eu falo isso, e nós temos falado, os outros pastores, os mais experientes, têm falado isso a nós, para que nós possamos acordar. Você precisa ter coragem para ser um, principalmente nos dias de hoje. Porque se você se levanta com firmeza, com macheza e não com machismo, é diferente. Falta macheza para os homens, não machismo. Não é para mim querer ser o doidão, lá em casa é eu que mando e não sei o quê. Ei, a voz grossa de um homem é para espantar os de fora, não é o de dentro. Pro de dentro eu passo segurança, pro de dentro eu sou manso com minha mulher, com meu filho, mas por de fora, aí sim. Aí o leão acorda. Aí o monstro sai da jaula. Mas, irmãos, eu quero aqui deixar 3 coisas. Isso é um assunto muito profundo, certo? Mas eu quero deixar 3 coisas que foram fundamentais no meu processo. Existem outras coisas, mas eu separei 3 coisas que vai te ajudar, você jovem, a crescer como homem. A primeira coisa dela é você precisa de boas referências. Se você não cresceu com seu pai, e a maioria do contexto familiar são de homens que cresceram sem pai, ou talvez o pai estava presente fisicamente, mas distante emocionalmente. Então você precisa de uma referência. Graças a Deus eu tive a graça de Deus de ter um pai presente e um exemplo. Mas além do meu pai também eu tive outros homens que foram referências. Lideranças, pastores que até hoje são. Enfim, você precisa de referência. Por quê? Porque um homem só aprende a ser homem com outro homem. Tem cara que fala, minha mãe me ensinou a ser homem. Não, sua mãe não pode lhe ensinar a ser homem. Talvez ela ensinou coisas a respeito da masculinidade, porque ela viu, observou em outros homens, mas um homem só aprende a ser homem com outro homem. Jesus falou que o filho faz o que vê, o quê? O pai fazer. Então você precisa de um homem por perto, mais experiente. Você precisa, claro, ter as suas amizades ali, da mesma idade, a galera da zoação, mas você precisa ter um homem mais experiente, aquele que vai puxar a tua orelha, aquele que vai te ensinar. Irmãos, eu tive que ensinar liderados até apertar a mão. O cara era todo medroso, chegava perto dele e achava, ei, guerreiro, se acalma. Ia pegar na mão, ó, firma a mão e olha no meu olho. Eu tive que ensinar liderado a comer de garfo e faca, porque o cara não sabia. Por quê? Porque é uma geração sem pai. Então, para nós, que já temos talvez aí, estamos nessa caminhada, nessa jornada, precisamos ter a coragem, a paciência para ensinar os mais novos. E você que é mais novo, seja humilde para aprender com aquele que já trilhou o caminho que você está trilhando agora. Surfe no legado daqueles que já passaram por onde você está passando agora. Não é para a gente se achar superior a quem ele pensa que é, não. Pelo contrário, o que eu posso aprender? Então, tenha boas referências. Ande com homens, colhe no seu pastor, um amigo, tenha um mentor. Amém? Segunda coisa, se envolva em atividades de serviço. Por quê? Porque quando você se envolve em uma atividade de serviço, você está treinando, ou melhor, você está acabando cada vez mais o bichinho que o pastor Joane falou ontem, do orgulho, do ego. Você se coloca numa posição de humildade. E outra, você está dizendo sim para a sua essência. Porque o homem foi feito para servir, para trabalhar, para entregar-se, para dar a sua força aos outros. A provisão nasce na escassez. Então, se está faltando algo, você vai lá e serve. Se houver uma necessidade de alguém se sacrificar, que seja você, homem. Se você está em um ambiente e que alguém precisa ficar em pé para ceder a cadeira, que seja você.
Se necessário. E para aqueles que querem ter uma família, você vai precisar morrer pela sua família, mas antes você precisa também viver por ela. Então você precisa se envolver em atividades de serviço, para que isso lhe treine, para que isso desenvolva a sua força, para que isso discipule o seu coração e faça você entender que Deus me colocou para cultivar e guardar o seu mundo. Eu sou um mordomo, eu sou um servo de Deus. Então não fuja das oportunidades de serviço. Viu? Não fuja das oportunidades de serviço. Ah, tem que fazer isso. Se está ao seu alcance, faça, se envolva, presenteie o mundo com a sua força, com o seu vigor, enfim. E a terceira coisa é não fugir das responsabilidades ou desafios que lhe são confiados. A pastora Fátima costuma dizer para mim e para a Bruna que nós somos as pessoas do sim. A primeira vez que ela chegou para nós e falou, ó, você vai liderar a Aliança Team. E não foi uma cerimônia toda sobrenatural com anjos ao redor do trono. Não, irmão, fui cumprimentar ela no final do culto. Pastora, tudo bem? Meu filho tá orando por você ontem. Você vai ser o pastor da Aliança Team. Eu, pois, amém. A senhora escuta Deus, ele falou com a senhora, então estou aqui. Depois, meu filho, agora você vai ficar com os dois, porque depois da pandemia juntou, o antigo líder teve que entregar, você fica com a Aliança Jovem Aliança Team. Amém. Meu filho, agora você vai ter que cuidar de uma célula de casais, e a maioria dos casais já eram todos mais experientes que nós. Um já tinha 5 filhos, outro tinha 4, outro tinha 2, e a gente tinha nenhum. Eu, pastora, eu estou aqui. Não tenho a mesma experiência que eles, mas eu estou disponível. Então, meu povo, homem, não fuja das responsabilidades. O desafio é aquilo que nos forja. Então, se todo desafio que chegar para você, você fugir, não, mas eu não dou conta. Irmão, nós nunca vamos estar completamente pronto, não. Nós não vamos saber tudo a respeito de algo, mas não fuja se veio para você essa oportunidade. Se o seu líder, se alguém chegou para você e entregou um desafio, aceite esse desafio. Seja moldado, seja formado, forjado nesse processo. Mas nós precisamos parar de ser fugitivos. Amém? A igreja de Jesus precisa de homens com um legado moral também. Fuja da pornografia, fuja da imoralidade, se preserve, se guarde para sua esposa. Pare de ficar flertando com uma e com outra. Pare de ser o Johnny que atira a flecha para todo canto. Deus tem apenas uma mulher para você. Irmão, coragem. E sejamos homens. Amém? E não apenas homens, mas homens de Deus. Homens apaixonados por Jesus. Homens da qual o diabo não vai poder sambar na nossa cara. Por quê? Porque homens fortes perante a sociedade são homens de joelhos e quebrantados diante de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.